Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A nossa saudação a todos aqueles que acompanham os nossos estudos, que são para a Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade, no segundo trimestre de 2025, quando escolhemos para o trimestre o assunto da vida de Jesus, ou as obras de Jesus também, mas fiquemos com vida de Jesus. E a lição que temos no presente momento é a lição de número 2, com o título Dias de Grandes Acontecimentos, e isto iniciando como numa parte 1, depois teremos uma parte 2. As nossas lições que apresentamos são para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Indo em sequência, nesta segunda lição, nós apresentamos o texto áureo em Lucas capítulo 1, verso 19, que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Repetindo Lucas, capítulo 1, verso 19. Para a leitura bíblica desse nosso assunto, nessa lição 2, nós escolhemos Lucas no seu capítulo 1 e a leitura bíblica do verso 5 a 25, sendo que este texto em Lucas nós iremos ler durante o desenvolvimento e em algumas partes. Assim, dando continuidade e entrada a essa nossa segunda lição do trimestre segundo do ano de 2025, nós apresentamos um roteiro da lição ou um esboço que temos apresentado em tela e que tem como primeiros subtítulo: Mediante um grande sinal de Deus, anuncia-se o nascimento do precursor. Lucas capítulo 1, versos 5 a 25. Já o segundo subtítulo, lemos: Os sinais continuam no anúncio do nascimento do Messias. Aí é continuidade em Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. E um terceiro subtítulo, um encontro entre duas gestantes. Lucas capítulo 1, também sequencial, verso 39 a 56. Ou seja, a nossa lição praticamente desenvolve dentro do primeiro capítulo do evangelista Lucas. Assim sendo, podemos dar continuidade, lembrando que em uma lição primeira só consideramos como é importante
nós temos a história de Jesus, ou melhor, a vida de Jesus, e naturalmente teremos na vida de Jesus os seus ensinos e as suas obras, e depois todo o seu ministério ali colocado neste trimestre presente. E temos em tela um texto em introdução que nos diz: iniciaremos o estudo da vida de Jesus com os primeiros eventos relatados nos evangelhos, os anúncios do nascimento, ou mais propriamente, da concepção do precursor João, depois chamado João Batista, e de Jesus, o Cristo, conforme veremos na sequência. Lendo o texto ainda, principalmente à luz de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas, veremos como pelo tempo e modo desses anúncios, Deus sinalizou tanto a Zacarias e Isabel, sua esposa, como a Maria e seu esposo José, que seus respectivos filhos teriam um papel de incalculável importância na realização dos desígnios de Deus. Havia chegado o tempo, tão aguardado por Israel, do cumprimento das promessas feitas aos pais. E aqueles seriam dias de grandes acontecimentos, pelos quais Deus estaria colocando em marcha ou passando a desenvolver de uma forma bem clara seu grandioso propósito de salvação, ou mesmo a realização daquilo que levaria à salvação da humanidade. Muito bem, dentro desta colocação podemos já ir para o primeiro subtítulo, início do Evangelho segundo escreveu Lucas, com o título: mediante um grande sinal de Deus, anuncia-se o nascimento do precursor. Isto posto, temos diante de nós, no livro de Lucas, do verso 5 até 17, parte do texto apresentado como leitura bíblica de classe, o texto bíblico que nos conta esse início, e lemos este início, ou este texto, que está na cor vermelha e na sua tela. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, por em sorte, entrar no templo do Senhor Deus para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E Zacarias, vendo-o, repito esse verso 10 e 11, verso 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, verso 11, e um anjo do Senhor, Deus, lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o,
turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor Deus, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração ou os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor Deus um povo bem disposto. Aí temos o início do nosso assunto, o escrito de Lucas, e conforme nós temos no primeiro subtítulo, dizendo: mediante um grande sinal, anuncia-se o nascimento do precursor. Zacarias, sacerdote, tem a visão de um anjo lá, sim, no lugar santo, e ali, quando ele foi queimar incenso, estava o anjo que lhe começa a dar esta mensagem. Ele e sua esposa, ainda que já avançados em idade, teriam um menino e deveria ser chamado João, porque ele, na verdade, seria alguém muito importante, pois viria na virtude, no poder, como do profeta Elias, preparando o povo para a chegada do Messias. E assim, temos em tela um primeiro texto referente ao nosso primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, que nos diz: propondo colocar em ordem os acontecimentos mais importantes relacionados à vida de Jesus, Lucas começa relatando como tudo começou nos dias de Herodes, rei da Judéia, quando um sacerdote chamado Zacarias foi visitado por um anjo de Deus enquanto ministrava no templo em Jerusalém. Tomado de espanto e temor pela visão, o sacerdote é tranquilizado pelo anjo, que se identifica como Gabriel, que assiste diante do Senhor Deus e que lhe dá a alegre notícia que sua mulher Isabel conceberia ou iria conceber e daria à luz um filho. Em si, já se tratava de um grande milagre, pois Isabel era estéril, e tanto ela como seu marido Zacarias eram de idade avançada, naturalmente não podendo ter filhos. Mas, além desta nova, que seria uma alegria para o casal, o anjo ainda revela que o menino, que deveria se chamar João, que significa graça, seria consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe para exercer um ministério de grande autoridade, a fim de converter a muitos do povo, ou do seu povo, ou de Israel, e prepará-los para a salvação de Deus, que haveria de manifestar-se em breve, naturalmente em Jesus, o Messias. E temos então a lembrança de que esse assunto, sim, referindo-se ao que viria antes do Messias, preparando o caminho dele, ou
anunciando ao povo para estar atento, porque o Messias chegaria logo em seguida. Isso encontramos lá em Malaquias, entre outras citações, mas vamos ver Malaquias, no capítulo 3, o verso 1, quando o profeta, naquele tempo passado, talvez alguns poucos séculos antes de Jesus, 3, 4 séculos, disse: eis que eu envio o meu anjo, lembrando que anjo significa mensageiro, o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente dirá ao seu templo: o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E segue-se outras palavras, naturalmente, de Zacarias, de Malaquias, mas o profeta, no capítulo 4 do seu livro, ainda coloca mais um detalhe importante: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí então vemos essa citação, pelo que muitos pensavam e ficavam titubeando entre uma ideia e outra de quem seria o Messias. Seria a volta do profeta Elias? Não. Era um outro homem, como agora se diz, o que vai nascer de Zacarias e Isabel, que vai preparar o povo nas suas pregações, ensinos e alertas e exortações de que estava chegando o reino de Deus e deveriam dar atenção. Muito bem, aí está esse início. E por enquanto estamos no momento em que o sacerdote Zacarias está no santuário de Deus, no lugar santo, ali queimando incenso. Justamente naquele lugar que antecipa, o ambiente que antecipa o outro ambiente chamado o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Mas vamos aproveitar, ainda nesta tela, em vermelho, nós temos o texto de Lucas no capítulo 1, do verso 18 a 25. 18 a 25, onde continua a conversa de Zacarias com o anjo, ou o anjo com Zacarias. Diz então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério em Jerusalém, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor,
nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha entre os homens. Aí está a boa notícia para aquele casal de idosos, homens fiéis, homens, vamos dizer assim, um casal andando na presença de Deus, no cumprimento das leis e no exercício das suas funções. Ela como esposa e ele como sacerdote de Deus, assim, na sequência e na família de Arão. Muito bem, e isto posto, vamos dar continuidade. Estamos agora nas nossas palavras, num texto que lançamos em tela, que corresponde ao segundo parágrafo do primeiro subtítulo. Ainda mediante um grande sinal de Deus, anuncia-se o nascimento do precursor. E o texto nos diz: a reação de Zacarias às palavras do anjo foi, acabamos de ler, incredulidade. Como sabereis? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Mesmo sendo ele um sacerdote do Todo-Poderoso, o Deus que no passado já havia operado mais de uma vez esse tipo de milagre, e talvez por isso mesmo Zacarias é imediatamente repreendido e permaneceu mudo, até que aquelas palavras se cumprissem. Enquanto isso, o povo do lado de fora do templo, surpreendido com a demora do sacerdote e depois com a sua mudez, entendeu isso como sinal de que ele havia recebido alguma visão da parte de Deus. De qualquer modo, após completar o período de sua turma no templo, Zacarias volta para casa nas montanhas de Judá. E então sua mulher Isabel concebe, ao mesmo tempo em que se oculta durante os primeiros 5 meses da sua gravidez. Isabel reconhece a bênção de Deus e se alegra por ser removido o opróbrio, a vergonha da sua esterilidade. Então observem que o anjo avisando a Zacarias que teria um filho que seria importante diante de Deus na sua missão aqui na terra, ele duvidou por ser velho e por Isabel, sua esposa, ser estéril. Esqueceu ele justamente daquilo que as Escrituras narram. Abraão e Sara. Quem de Israel não sabe de Abraão e Sara e da velhice deles e quando tiveram o seu filho prometido, e da aliança e do projeto de salvação de Deus, Isaac? Vemos depois também o próprio Isaac, filho de Abraão, sua esposa também estéril, a Rebeca, mas depois de vários anos de oração, veio o tempo de Isaac ter filhos, e Rebeca gera os gêmeos Esaú e Jacó. E lembro também, e lanço em tela, está aí Gênesis capítulo 30, os versos 22 e 23, quando Jacó, casado com Lia e com Raquel, Lia gerava filhos, vários, e Raquel permanecia estéril. E diz agora a palavra: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Aí está mais uma mulher alegre, que agora está em gestação, com um filho que vai ser justamente o José, o homem abençoado. Ou seja, Deus demorou em Raquel, mas deu-lhe um presente enorme,
que foi o filho abençoado, José, abençoado não só para ela, abençoado para toda a humanidade naquele tempo, chamado depois Zafenate Paneia. Agora observe bem, o sacerdote incrédulo esqueceu desses exemplos todos, mas o anjo repreende: ficarás mudo até que isso se cumpra. Ou seja, um tempo também que teria término dessa sua mudez. E continuamos na nossa lição, indo para o segundo subtítulo, que diz: os sinais continuam no anúncio do nascimento do Messias. Primeiro, o que veio antes, pelo casal Zacarias e Isabel. Agora vamos para Maria, que vai receber a notícia de que conceberá aquele que será o Messias, o prometido, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Assunto que está em Lucas capítulo 1, sim, do verso 26 a 38. Vamos ler inicialmente, para dar início a esse subtítulo, o anúncio do nascimento de Jesus, ou da concepção de Jesus, lendo os versos 26 a 33. Lucas capítulo 1. Lendo então: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí está o anjo iniciando a conversa com Maria e colocando o objetivo da sua visita, da sua saudação. Sim, ela seria a mãe daquele que será chamado Filho do Altíssimo, ou Filho de Deus, ou Unigênito de Deus. E, continuando, entramos então no nosso segundo subtítulo: os sinais continuam no anunciamento do nascimento, da concepção do Messias. Em um primeiro texto, referindo-se ao primeiro parágrafo do nosso escrito, da nossa lição. E o texto da nossa lição, leio agora: no 6º mês de gravidez de Isabel. Então está falando, houve um anúncio para Zacarias, casado com Isabel, num certo dia, e 6 meses depois é a vez de Maria receber, sim, essas boas palavras. E observe então que de João, com a diferença de idade de João para Maria, é cerca de 6 meses. Mas repito desde o início: no 6º mês da gravidez de Isabel, Gabriel é enviado por Deus a anunciar outra boa nova, desta vez a uma virgem de Nazaré, na Galileia, chamada Maria, a qual se achava desposada com um homem da casa de Davi. Portanto, ainda não haviam se unido pelo vínculo do matrimônio. O anjo saúda esta humilde israelita, por ter achado graça aos olhos de Deus, para receber tão grandiosa
honrosa e singular bênção de conceber em seu ventre um menino que seria ninguém menos que o Filho de Deus, o qual se assentaria sobre o trono de Davi perpetuamente. Embora espantada, inicialmente sem entender como aquelas palavras se cumpririam, Maria não se mostrou incrédula, mas antes recebeu com prontidão o que entendeu ser a vontade do Senhor para a sua vida. Muito bem, aí está aquilo que acabamos de ler no texto de Lucas. Mas voltemos a Lucas e vamos continuar a ler o texto que Lucas deixou escrito, agora do verso 34 a 38. Ainda a conversa de Maria com o anjo Gabriel. E observem que Maria está na Galileia. E observem que o sacerdote Zacarias nas montanhas de Judá. Ou seja, o povo parece que não estava morando nos lugares de suas origens, mas espalhados naquela terra e naquele tempo. Mas o texto em Lucas capítulo 1, verso 34 até 38. E disse Maria ao anjo: como se fará isso ou isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí está. Aí está as palavras de Maria, aceitando aquele desafio e nem um pouco incrédula, mas trazendo a afirmação, a aceitação de uma forma bem clara. Muito bem, e por isso mesmo vamos para o nosso segundo subtítulo. Ainda os sinais continuam no anúncio do nascimento ou concepção do Messias. E agora, num segundo parágrafo desse subtítulo. E o texto nos diz: embora a concepção de Isabel tenha sido apresentada pelo anjo como sinal de que as palavras ditas a Maria certamente se cumpririam, pois para Deus nada é impossível, consideremos como a gravidez da Virgem seria algo de ainda mais surpreendente, pelo fato de que a concepção de Jesus não teria participação alguma do homem, mas seria obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso, diferente de todos os homens, Jesus seria Filho de Deus, o que denota sua divindade, como também filho de Davi, o que denota sua humanidade e divindade. E embora tudo isso estivesse previsto nos profetas, não fosse por uma intervenção divina, José poderia ter abandonado Maria, por não compreender a natureza do que havia acontecido com sua desposada. Paremos um pouco e consideremos neste assunto. Jesus é aquele que é o Pai da eternidade e que já existia com Deus, o Pai, antes que o mundo fosse criado. Muito bem, então na verdade o próprio Jesus em espírito veio ao ventre de Maria e fecundou o óvulo dela.
E aí o Jesus que já existia, agora toma forma de homem no óvulo de Maria, e ali o embrião começa a se formar. Aquele Jesus, Filho de Deus, nos lugares celestiais, agora está restrito a um ventre de uma mulher, e ali naquele lugar, como um embrião, sim, dentro de um mistério, que o Verbo, ou o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora observem, nós estamos agora abrindo em Mateus, sim, Mateus, no capítulo 1, quando do verso 8 ao verso 25, perdão, do verso 18 ao 25, temos o texto que mostra esse momento delicado que vai acontecer em algum momento, quando Maria apresenta-se gestante e José, o desposado, conforme aquela época, ainda não tendo se ajuntado para coabitar, entretanto, percebe a gravidez e diz assim: ora, o nascimento de Jesus, narrativa de Mateus capítulo 1, verso 18, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, Deus, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Deus pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor Deus lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, Maria. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aí está, lembrando nós que em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, estava cumprindo aquilo que Deus falou lá, ainda no jardim do Éden, para Adão e Eva, e para a serpente, Satanás, que enganou o casal. Então diz assim o texto em Gênesis, o texto que está em tela e na cor verde. Então o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente ou descendência e a sua semente, ou a semente, descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, já está aí vindo o homem, filho de uma mulher, para destruir as obras do diabo e repreendê-lo pelo feito ali no jardim do Éden, engano de Adão e Eva. E também a palavra do profeta Isaías, colocamos em tela o último texto, Isaías 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor Deus vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Muito bem, isto posto, estamos indo agora para o terceiro subtítulo dessa nossa lição, lição número 2, desse nosso trimestre, onde estudamos a vida de Jesus, e lição 2, que tem por título Dias de Grandes Acontecimentos, e isso na sua primeira parte.
Agora, o terceiro subtítulo é um encontro entre as duas gestantes. O que é narrado? Outras vezes voltamos para Lucas, no capítulo 1, do verso 39 ao 56. E leremos esse texto em partes menores. E iniciamos apresentando o que Lucas escreveu a respeito, sim, das duas gestantes, Isabel, esposa de Zacarias, e Maria. Sim, casada com, ou desposada ainda, não unida, com José. Mas aqui o texto, verso 39 em diante, nos diz: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, aí está as duas gestantes se encontrando, uma com 6 meses de gestação e Maria, questão de dias. Então, ainda no ventre de Maria, uma criança que alguém chamaria de um embrião, e em Isabel, já uma criança bem formada, com seus 6 meses de gestação. Muito bem, e vamos então agora para o terceiro subtítulo, já anunciado, um encontro entre duas gestantes, e um texto primeiro correspondendo ao primeiro parágrafo da nossa lição escrita. Depois dessas coisas, Maria parte para as montanhas de Judá, a fim de visitar sua prima Isabel e confirmar o sinal que o anjo Gabriel lhe havia dado. Ao ouvir a voz da saudação da Virgem, a criança no ventre de Isabel soltou de alegria, e esta foi cheia do Espírito Santo, entendendo por revelação divina que ali estava diante de si uma mulher que trazia em seu ventre o próprio Senhor dos senhores, né? Entendendo e notando, ou notemos também, vou estar lendo novamente, o vento saltou de alegria e esta foi cheia do Espírito Santo, entendendo por revelação divina que ali estava diante de si uma mulher que trazia em seu ventre o próprio Senhor. E notemos também outro aspecto da revelação, pois não tendo ainda sido informada dos fatos ocorridos em Nazaré, Isabel declara sua prima bem-aventurada por ter crido nas palavras que o anjo lhe havia dito, e dito apenas a Maria, a Virgem Maria. Então observe bem esta colocação. Isabel, sem ninguém falar com ela, nem o anjo, no momento veio o entendimento, ou seja, a própria revelação de Deus na sua mente, no seu consciente, de que ali estava aquela mulher que em seu ventre trazia o Salvador do mundo. E aí estão as duas gestantes, aproveitando depois os 3 meses que ficaram juntas, Maria naturalmente ajudando a Isabel na sua primeira oportunidade, enquanto ela, ao mesmo tempo, avançava nos dias, 3 meses da sua gestação, da gestação do Messias. Mas passemos em frente e temos em vermelho o texto, ainda em Lucas, agora 46, verso 46 até 56, quando também Maria, naquele ambiente de graça,
pelas coisas que Deus estava operando, Maria também foi cheia do Espírito Santo e vai se pronunciar. E a sua palavra são essas. Verso 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor Deus, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Quando naturalmente José vai perceber que Maria estava gestante, não tendo eles ainda coabitado ou estado juntos no seu matrimônio. E veio a revelação do anjo dizendo: pode receber, porque o que aconteceu nela é obra do Espírito Santo, conforme diz o profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Mas, passando então a um segundo parágrafo, nesse nosso terceiro subtítulo, um encontro entre duas gestantes, agora está o nosso escrito, que diz desta forma no texto em tela: diante de tão poderoso testemunho, a reação de Maria foi magnificar ou engrandecer a Deus por tamanha graça, pela qual ela seria lembrada por todas as gerações como bem-aventurada por ter sido mãe do Salvador, como também porque ao enviar seu filho ao mundo para nascer de uma mulher, Deus estava cumprindo sua promessa de misericórdia feita aos pais, pela qual remiria seu povo de seus pecados. E de fato, não apenas os que estavam debaixo da lei, mas todas as famílias da terra. E já antecipando e lembrando que, se falamos de Isaías, falamos também do apóstolo Paulo, que em Gálatas capítulo 3, no verso 16, ele lembra: ora, as promessas feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência, não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo Jesus. E em Gálatas capítulo 4, verso 4, o que o plano de Deus era completar. E diz o texto, verso 4 de Gálatas, também capítulo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, ou somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, ou clama a Deus como Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou nos fazemos irmãos de Cristo Jesus, herdeiro do mesmo grande, único, poderoso Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Assim posto, podemos estar indo para a término da nossa lição, quando podemos estar observando o texto em tela, nossa conclusão no nosso escrito, que diz: os acontecimentos
que ora estudamos são de grande importância para a compreensão do Evangelho e, consequentemente, da vida de Jesus, pois assinalam que sua vida neste mundo foi excepcional. Desde a sua concepção, o mundo e mesmo a nação israelita podem não ter se apercebido desses acontecimentos em seu tempo, mas Deus falou e operou, e em breve estas novas de grande alegria se espalhariam por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a salvação de Deus em Cristo Jesus vai cumprir palavras também já ditas pelos profetas antigamente, que Deus encheria o mundo do conhecimento da sua pessoa e da sua obra, estranha obra, mas obra de misericórdia, enviou ao encontro do homem que caiu no jardim do Éden e agora seria restaurado. E começa-se nessa simples história do capítulo 1 de Lucas. Isto posto, queremos lembrar que essa é a nossa lição do trimestre com o tema Vida de Jesus, segundo trimestre do ano de 2025. Esta é a lição 2, com o título Dias de Grandes Acontecimentos, na sua parte primeira, parte 1. E esta lição esteve sendo desenvolvida em 3 subtítulos, que são, respectivamente, mediante um grande sinal de Deus, anuncia-se o nascimento ou a concepção do precursor. Os sinais continuam no anúncio do nascimento do Messias, ou da concepção do Messias, Cristo Jesus. E por último, subtítulo, um encontro entre duas gestantes. Isto posto, querendo lembrar que o nosso texto áureo diz, e respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Lucas capítulo 1, o verso 19. E assim, que Deus nos abençoe nesse assunto, quando nós mesmos podemos aprender algo, ou se nos for dada a oportunidade de ministrar isso diante de uma classe da Escola Bíblica Dominical, classe esta de jovens ou de adultos. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite,
eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.